A paz do Senhor Jesus, tudo bem? No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre o tema Seja Sarado. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, já curte, compartilha, comenta e ajude a palavra de Deus a ir cada dia, cada vez mais longe. No vídeo anterior nós falamos na história de Elias, o momento que ele foi transladado aos céus. E antes de Elias ser transladado, ele propõe para Eliseu que fizesse um pedido a ele. E Eliseu pede porção dobrada do seu espírito. Lá no livro de Deuteronômios 17, 21, nós vamos ver que o primogênito, ele recebia a herança em duplicidade, ou seja, ele recebia a porção dobrada em relação a todos os seus irmãos. Então Eliseu, quando ele faz esse pedido, ele estava querendo dizer que queria ser o principal sucessor do profeta Elias. Então esse pedido de Eliseu foi realizado. E então Eliseu, a partir daquele momento, ele vai exercer o seu ministério profético no meio de Israel. E ali então, quando Elias é transladado, ele pega a capa de Elias e com ela ele bate no Rio Jordão e o Rio Jordão então abre suas águas. E ali ele vai para a cidade de Jericó. Então, chegando ali, os homens daquela cidade, que são os profetas daquela cidade, eles vão apresentar uma situação que estava ocorrendo ali naquela cidade. E aqui é o conteúdo que nós iremos falar nesse vídeo, que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículos 19 ao 22, que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Disse ele: Trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou sal nela, dizendo: Assim diz o Senhor: sarei estas águas. Jamais causarão morte, nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Nessa passagem vamos dividir ela em algumas partes para que a gente possa compreender melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao nosso coração. Primeiro ponto que os homens daquela cidade apresentou para Eliseu. Eles disseram que aquela cidade era boa, ou seja, era bem situada naquela região. Segundo ponto, a cidade era boa, porém, ela possuía suas águas amargas, que causava esterilidade na terra. E qual foi a solução que o profeta Eliseu encontrou para esse problema? 2 pontos. Para trazer uma tigela, ou algumas traduções dizem um prato, e colocasse sal nele. Então, o profeta Eliseu vai até o manancial e derrama esse sal nessas águas. E a palavra de Deus nos disse que essas águas se tornaram boas. E alguns estudiosos dizem que essa água até hoje é uma água doce e pura, enquanto que todas as águas ali daquela região, ela é salobra. Então, o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração? Como eu disse algumas vezes aqui, em alguns vídeos anteriores, a palavra de Deus, ela é uma prefiguração, ela apresenta figuras de linguagem que nos traz um ensino extraordinário no mundo espiritual. Só que para que nós possamos enxergar esses ensinos espirituais, nós temos que estar olhando com um olhar espiritual, guiado através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos absorver
o conhecimento que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. E aqui, o ponto que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, a cidade era boa. Ou seja, o que representa isso nos nossos dias atuais? O que nós podemos aprender com isso? Nós, eu, você, somos a criação perfeita de Deus. Nós fomos criados perfeitos no plano de Deus. E nós estamos, em relação a toda a criação, sobre o domínio de toda a criação, porque Deus nos deu esse atributo, nos colocou para cuidar da criação. Foi isso que Deus nos fez para fazer aqui nesta terra. Ter o domínio sobre toda a criação e o servir, o adorar. Porém, na história que nós acabamos de ler, a cidade, apesar de ser boa, ela possuía águas amargas, que causava esterilidade na terra. O que pode representar isso nos nossos dias atuais? O que essa história queria nos ensinar nos nossos dias? O pecado. O pecado, ele causa a distorção da imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos arruína. Ele nos torna uma terra infértil. E qual foi a solução de Eliseu para solucionar esse problema de águas salobras, de água que causava infertilidade naquela terra? A solução de Eliseu foi pegar um prato nunca usado, colocar sal e lançar naquela água. Mas o interessante é que ele foi até o manancial. E o que isso representa? O que isso tem para nos ensinar? Essa tigela, esse prato nunca utilizado, novo, um prato novo, representa o que fez Jesus Cristo, vindo até nós aqui nesta terra. Jesus Cristo sem pecado, perfeito, que se entregou por nós. O sal nessa situação pode representar a palavra de Deus. O sal, ele quimicamente é conhecido como cloreto de sódio, ou seja, tem um cloro em sua composição. E naquela época, antigamente, ele era utilizado para limpar o produto e conservar. E a palavra de Deus, ela nos limpa do pecado, para que nós possamos sim nos conservar diante do centro da vontade de Deus. Outro fato interessante é que Eliseu foi até o manancial levar e lançar esse sal nessa água. E a palavra de Deus, através dos profetas de Deus, através dos escolhidos de Deus, daqueles que Deus tem um chamado na vida de cada um, para levar a palavra de Deus até as águas que estão amargas, para virem a ser doces e puras. E o que Deus tem para nos ensinar nessa extraordinária palavra? A situação do mundo, o mundo, a perfeita criação de Deus, foi contaminada pelo pecado. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele teve uma solução para a contaminação que há no mundo. Eu não sei se você está na situação de infertilidade, de não estar gerando frutos para o reino de Deus, ou não estar sequer na presença de Deus. Mas Deus tem um plano para mim e para você. Assim como eu fui alcançado pela palavra de Deus, você pode ser alcançado e pode ser transformado. Uma água amarga, assim como eu era na situação de pecado, não que eu deixei de ser pecado, mas naquele momento ali, o pecado me dominava. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, eu consigo resistir o pecado. Não que eu deixei de ser pecador, porque todos nós somos pecadores. Mas existe um plano perfeito de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através da tua palavra representada aqui, neste sal, para purificar, para limpar
essa água do pecado, para me limpar, eu e você, do pecado, e tornar uma água pura, para produzir fertilidade na terra. Nós sabemos que a água é algo essencial para a vida. Essa cidade, ela era boa, como a palavra nos disse, porém, as suas águas eram amargas. A água, ela além de ser um produto fundamental para a sobrevivência humana, ela é um produto elementar para a produção agrícola. A água, a maior parte do consumo de água de todo o planeta é para a irrigação, é para a produção de alimento. Imagine uma terra, uma cidade que apesar de ser boa, bonita, porém ela não tem água em qualidade adequada para produzir alimento para o povo daquela cidade consumir. Essa situação é igual uma pessoa que é perfeita através da criação de Deus. Eu e você somos perfeitos no quesito criação de Deus. É uma imagem linda, a semelhança de Deus. Porém, quando nós nos deixamos nos contaminar pelo pecado, apesar de ser uma criação linda de Deus, nós acabamos nos tornando algo improdutivo, algo sem um sentido de existir. Porque apesar de ser lindo, não produz algo, não é produtivo. E aquilo que não produz, aquilo que não gera frutos, é cortado. E o que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar neste vídeo? Se você neste momento está se sentindo como uma terra infértil, que apesar de ser lindo como criação de Deus, está se sentindo uma terra infértil, eu quero falar para você que existe uma solução, um plano para que você saia dessa situação de infertilidade, de improdutividade, para se tornar fértil e produzir vida. A palavra de Deus nos diz que até hoje, esse rio, essa cidade onde estava localizada, esse rio, essas águas, elas são puras e doces. E assim é o plano da salvação para mim e para a sua vida. Ele é permanente, não é algo temporário. Não é uma solução que hoje resolveu o meu problema, amanhã o problema vai voltar. Não, é algo permanente. O que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário é permanente. É para toda a eternidade. É para trazer vida e vida em abundância. Eu espero que o Espírito Santo de Deus coloque isso em seu coração. É para que nós possamos sim ser transformados. A nossa essência de pecadores para ser filhos de Deus. Saber o quão maravilhoso é a testificação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, de sermos chamados filhos de Deus. Se você está numa situação de águas amargas, de águas improdutivas, tem um plano para você. Jesus Cristo, aqui pode ser representado aqui nessa situação como esse prato nunca utilizado, esse prato novo. Jesus Cristo, sem pecado, se ofereceu por mim e por você, trazendo sal, a palavra de Deus, para solucionar o nosso problema. O interessante é que Eliseu, ele levou esse prato até o manancial. Ou seja, ele foi na nascente, na raiz do problema. E a palavra de Deus não é diferente. Ela vai na raiz do problema. E onde é que está a raiz do problema? É no meu e no seu coração. O pecado, ele é gerado aqui, antes de ser realizado. Ele começa aqui, ele é desejado no coração. Seu alimento, até certo ponto, vai chegar um momento que ele vai se tornar real na minha vida. Mas existe a palavra de Deus para limpar, para purificar o meu e o seu coração. Através do seu Espírito Santo de Deus, ele nos limpa, ele nos purifica para produzir, para ser uma terra fértil, produzir frutos para o reino de Deus.
E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, simples, a palavra de Deus ela é simples e eficaz. Não precisa nós inventarmos nada. Ela é a verdade. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E esse é o ensino que essa pequena passagem nos traz. A água daquela cidade, apesar de ser uma cidade linda, eram amargas. E ali não produzia nada. Mas veio a solução, através do profeta Elias, para nos ensinar que sim, o prato novo, representado por Jesus Cristo sem pecado, e o sal, a palavra, que veio para purificar o meu e o seu coração, para gerar frutos para o reino de Deus. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.